Bem-vindo a mais um episódio aqui da A Ressaca dos 30. Eu sou Rick Deliânio e este é um podcast feito pra você que está chegando, já chegou ou está até passando aí dos 30. Agora eu queria perguntar aqui pra vocês, quem lembra do bate-papo UOL? Eu sei que ainda existe, provavelmente se você jogar aí no Google você vai achar. Mas, gente, ali no comecinho dos anos 2000, que delícia de entretenimento. Vamos falar então do bate-papo UOL, que era o quê? Era uma forma de entretenimento que você tinha de conhecer novas pessoas virtualmente. Se você é jovem, pra você isso deve parecer como... Nossa, mas... Hoje, né, Tinder, Grindr, né? Muitas outras coisas. Facebook, Instagram. Então, com todos esses recursos que tem hoje, você vai falar assim, muito normal. Naquela época não era muito normal. A gente, né? Você tinha um telefone ali que ainda existia botões, o seu celular, joguinho da cobrinha, pra quem lembra, né? Começou aí chegar alguns telefones com câmera, que hoje, quando a gente olha as fotos daquela época, a gente fala, meu Deus, por que eles chamavam isso de câmera? Que você não consegue ver praticamente nada, mas tudo bem. E aí era assim, essa época era uma época que você conheciam pessoas, né? Começou a vir também diferentes operadoras de telefone, aí então tinha algumas promoções, você tinha a mesma operadora, então você salvava o nome das pessoas, o nome mais a operadora que a pessoa tinha pra saber se você... se você já ligou pra essa pessoa que ela é da mesma operadora, você conversa um pouquinho mais, você pode mandar uns torpedos. Hoje em dia, quem manda torpedo? Ninguém. Porque você tem aí o WhatsApp, né? Você liga de graça, faz videochamada de graça, manda quantas mil mensagens você quiser, áudio, né? De tudo quanto é tipo, você só precisa ter internet. Então, assim, naquela época, a gente tinha que conhecer as pessoas pessoalmente, né? Pra paquerar ou pra ser amigos. Então, tipo assim, eu, como homem gay, quero conhecer um outro homem gay pra beijar na boca. Ou você tinha amigos que ia falar assim, né? Vou te apresentar. Ou você conhecia, ou você ia num lugar onde os gays estavam ali. Os héteros não era assim. Os héteros em qualquer lugar eles podiam estar conhecendo alguém. Os gays não. Principalmente nessa época. Hoje, você que é uma garota POC, você tem que agradecer muito a gente que deu cara lá atrás. Deu cara a tapa pra vocês poderem hoje ser uma garota POC. Porque a maioria das gays eram escondidas. Tanto que, né, os codinomes aí dos perfis era fulano discretão, sabe? Sempre alguma coisa com discreto. Que era tipo assim, eu não sou assumido, ninguém sabe de mim. E aí, com isso, existia o bate-papo UOL, que era... Imagina o WhatsApp, que você tem o grupo, né? O grupo do WhatsApp ali, que tem um monte de gente e todo mundo vai mandando mensagem uma atrás da outra. Então, era isso aí. Numa tela grande, com pessoas que você não conhecia. Ele tinha salas específicas. Então, por exemplo, salas para pessoas que eram de São Paulo, do Rio de Janeiro. Então, você já entrava ali na galera de São Paulo. Aí, em São Paulo, salas para casais héteros. Naquela época ainda não tinha tantos nomenclaturas para diferentes perfis de pessoas, então era ali o hétero, o gay e o lésbico. Basicamente isso. E aí, dentro do perfil gay também tinha gays de São Paulo. Então você clicava ali, você colocava, tinha que dar um nomezinho pra você. E aí as pessoas, elas usavam, por exemplo, discreto SP Zona Sul, discretão da Norte, discretão da Meia-Noite, 23 CM, só pra você. Aí, tipo assim, pequenininho, mais grossão. E assim, ia de todos os tipos de nome. Então você tinha que... já começava por aí, porque não era uma época que você via a cara das pessoas. Não tinha muito isso. Tava começando as câmeras digitais. Então, nas plataformas, tipo, era muito difícil você ter fotos suas, porque você tinha que... não existia... Não era que nem, por exemplo, no Facebook que você tem um login. Então, qualquer lugar do mundo que você tiver um computador com internet, você acessa o Facebook, aí você coloca o seu login, e ali dentro do seu login já abre o seu perfil, que já tem foto, que já tem isso. Não. Sempre que você entrava nesse perfil, você tinha que colocar lá quem que era você, e nem tinha opção de fotos pra começo de conversa. Você tinha que mexer com a criatividade da imaginação de uma pessoa. Então, por exemplo, se você era passivo, você já começava deixando ali específico em alguma coisa que você era passivo, ou que você era versátil, ou que você era ativo. Colocava alguns detalhes ali
sobre sua aparência, algumas coisas físicas, chamava-se atenção, né? Então tinha uns também que colocava assim, atlético 23 aninhos, ou atlético 25 cm. Então a pessoa já ficava tipo assim, nossa, tem um corpinho legal, tem uma jeba de 25 centímetros. E aí, por quê? Porque assim, você imagina a tela, então todas aquelas conversas iam subindo, era uma loucura. E você tinha que, as pessoas, olá, sou fulano por aqui. E aí o outro, oi fulano, eu também sou fulano por aqui. E aí, só que assim, cada linha tinha uma corzinha, que era pra você poder entender que que era conversas de pessoas diferentes. E aí ia todo mundo escrevendo ali, um em cima do outro, um em cima do outro. E nisso, quando destacava, que você achava que, eu gostei da conversa dessa pessoa, às vezes a pessoa, porque existiam a pessoa pra falar direto com você. Então, por exemplo, eu sou o... Eu queria lembrar um nome só que eu usei dessa época, mas eu não consigo lembrar, porque eu não tinha essa criatividade, então eu sempre tava colocando. Geralmente eu acho que eu colocava ali que eu era versátil, né? E colocava a idade que eu tinha. Ou a zona, que era ZS, Zona Sul, né? Então eu não lembro. Mas vamos colocar aqui, versátil ZS, né? Zona Sul. Então, se a pessoa quisesse falar comigo, ela colocava o arroba e aí o versátil ZS ali e falava, então, fulano, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Aí tá, então, e aí você ficava tentando, aquele milhões, porque, gente, não parava. Sabe aquele negócio que passa no final dos filmes, aquele letreiro? Era tipo aquilo, vai subindo, porque é conversa. E aí, se você quisesse conversar só com aquela pessoa, dava pra você falar com essa pessoa, tipo assim, vamos por uma sala privada. E aí tinha um recurso lá que você clicava e aí você ia por um chat onde só tinha você e essa pessoa. E aí ali existia a possibilidade de se mandar umas fotos, né? Você fazer o upload da foto, mas é o que eu tô te falando, gente. Geralmente, pra você fazer isso, você tinha nessa época, muita gente nem tinha computador em casa. Você tinha que ir pra uma lan house, com computadores ali públicos. Quem não sabe o que é lan house, era um lugar que você vai, que é cheio de computadores com internet e você pagava por minutos de internet pra você ficar usando. E aí, você também teria que levar sua câmera, um pendrive com o arquivo das fotos ali pra aquele lugar. Então, era muito... Eu nem subia foto, não tinha como. Não dava. E também existia a opção da pessoa fazer uma chamada de vídeo ali. Se tivesse uma webcam, a pessoa tivesse uma webcam, dava pra se fazer essa chamada de vídeo nessa sala privada. Mas, volto e falo, era raro. Ninguém tinha. Então você tinha que acreditar realmente ali no que a pessoa tava falando. Que aí você começava a perguntar como que a pessoa era, a pessoa ia falar ali, dar umas características. Mas nisso, às vezes você encontrava uma pessoa muito melhor do que da descrição da pessoa, ou uma pessoa totalmente diferente daquilo que ela falou que ela era. Por quê? Porque rolava os encontros, sim. Existia ali todo um cuidado, porque era um novo chegando na internet, vinha com essa coisa nova, você não sabia. Então, às vezes você falava, você marcava com a pessoa num lugar público, ali na porta de uma estação, e você falava que estava com uma camiseta amarela e estava com uma camiseta preta. Era uma forma de segurança. Às vezes a outra pessoa também fazia isso, às vezes os encontros nem davam muito certo por causa disso, porque você tinha medo de ficar exposto ali, né? Mas acontecia, por um exemplo, eu nunca gostei de encontrar ninguém ali do coisa. Por quê? Porque a minha primeira experiência já foi muito traumática, entendeu? Eu conheci um rapaz, e eu lembro dele, eu não lembro exatamente o nome do perfil dele, mas ele tinha Atlético alguma coisa. E aí ele falou que ele era nadador, que não sei o que, BBB. Ele tinha uma fotinha do perfil, né, que aparecia ali. É o que eu tô te falando. Épocas de câmeras VGA, você não via muitos detalhes. Mas naquele vulto que a câmera VGA deixa você ver, existia realmente ali um homem de corpo atlético, jovem, com uma cara ali bonita, não sei o que, BBB. Marquei com esta pessoa lá na Avenida Paulista, numa das estações da Avenida Paulista, e falei, vou estar te esperando ali na catraca, coisa e tal. Fiquei ali pertinho do segurança, né, não sei o que. E guardei na memória aquela imagem que eu tinha dele e tô esperando esse rapaz chegar. Quando esse rapaz chega, nunca era ele, porque todo homem que eu olhava ali com o corpo atlético, na foto ele tinha um cabelinho meio tigela, assim, sabe? Um lisinho caído ali em cima da testa, uma coisinha meio Harry Potter, coisa e tal. Eu falava, é esse, o coração começava na boca. Gente, essa adrenalina só conhece quem passou. E aí não era, de repente, do nada, um senhor me aborda e fala assim, Rick? Eu acho que ele até usou esse jeitinho Rick, meio americano de falar. E aí, o
que tava ali atento, olhando pros caras que... Ai, pode ser aquele que está vindo agora. Meio que tipo assim, ainda pensando, como que esse senhor sabe meu nome, né? Oi, tudo bem? Não sei o quê. E aí ele era um senhor de idade. Dava pra se ver que ele usava uma dentadura, porque quando ele falava, os dentes moviam. Ele tinha realmente o cabelinho Harry Potter ali, mas era uma peruca com uma touca em cima. Então, vocês conseguem entender a diferença? Era muito diferente do que o cara falou. Então, assim, isso era o bate-papo UOL. Era você acreditar ali no que a pessoa tava falando, né? Porque que certeza que você tinha... Gente, era um perigo. Depois que você chega uma certa idade, você olha pra trás e você fala assim, meu Deus, eu me expus muito a situações perigosas. Mas fazer o quê? As mães não tinham mais controle. Era uma geração, por exemplo, a minha mãe vem de uma era antes dessa era da internet, né? Então, e aí ela teve um filho que passou, que eu nasci antes, mas que tava ali no processo do começar. Então elas também não sabiam, né? Porque você geralmente ensina pro seu filho, você dá os conselhos pro seu filho daquilo que você sabe que é o certo, daquilo que você já passou. Hoje eu entendo muito essa coisa dos pais, porque você já passou por aquilo, então você não quer que seu filho faça, porque você sabe que dá errado, que existe um perigo. Tem mil e uma coisas que você fala assim, você, na verdade, a gente, como pais, a gente quer tentar fazer o caminho do filho não ser tão complicado como foi o nosso. Olha, corta caminho por aqui que vai dar bom. Se você fizer isso aí que você acha que é legal fazer, o processo vai ser mais longo, né? Vai dar algumas coisas ruins. Então eu entendo isso. Mas o que elas iam fazer se elas não tinham experiência com o novo? Era novo pra gente, era novo pra elas. Vocês entendem? Foi uma época, loucura total. Mas era, gente, simplesmente uma delícia. Brincar ali naquele bate-papo, de conhecer pessoas, conseguir ter algumas amizades, sim, fazer algumas amizades ali dentro do bate-papo, porque era isso, né? Às vezes você não tinha dinheiro pra estar sempre indo na balada, não tinha tempo pra estar sempre indo em determinados lugares. Foi uma época que a gente gay era um pouco mais... tinha que realmente ter um pouco mais de discrição, porque a sociedade ainda não estava tão preparada pra aceitar, né? Então a internet trouxe esse empoderamento, trouxe deu um pouco de voz ali pra gente começar a sair, a falar, as pessoas terem acesso à informação, né? Ver as mensagens erradas, as mensagens bíblicas erradas que falam sobre o homossexualismo. Enfim, eu acho que hoje é muito mais fácil. Então, naquela época não era tão fácil assim, então a gente não tinha tantas opções, a gente não queria se arriscar muito indo a determinados lugares, e aí o bate-papo UOL ali pra gente, eu como homem gay, eu achava incrível essa conexão de você conhecer outras pessoas que eram iguais a você, né, que pensavam como você. Mas isso também tava acontecendo ali também com pessoas héteros, porque tinha salas héteros, né, então assim... A brincadeira de você criar esses nicknames, esses codinomes, esses apelidos, não sei como vocês querem chamar, e criar um personagem seu escrito, você saber descrever, porque você sempre tinha que estar repetindo isso. Oi, eu sou fulano da região tal, eu sou... A pessoa ia te perguntar o que você gostava, quais eram as suas preferências sexuais, como que você se via... fisicamente. Então, eu acho que foi uma época super legal, foi super divertido. Tava se iniciando, como eu falo, tava se iniciando em uma nova era, uma era muito perigosa. A internet trouxe esse perigo, né? Porque eu, graças a Deus, nunca tive esse problema de repente, falar com uma pessoa que queria fazer o mal. Tive o problema de encontrar com uma pessoa que não era aquela pessoa que era, mas aí simplesmente eu fui embora, entendeu? Mas a gente sabe de histórias, né? Tem pessoas que passaram por histórias aí. E é muito engraçado, porque nessa época existia muito isso, né? Os bate-papos. E era muito famoso, até antes do UOL, era muito famoso o que era por telefone, né? Que eles até anunciavam na televisão pra você entrar nos bate-papos da vida, coisa e tal. Liguei nos de voz, eu acho que eu cheguei a gastar aí a conta, era pulso que falava, né? O telefone que você tirava do gancho, você gastava pulso? Eu não lembro se era, mas minha mãe falava, se tirou o telefone do gancho, tava gastando. E aí tinha uns números aí que a gente ligava. Entrava numas salas de bate-papo, mas era isso, não dava pra você ficar muito tempo ali conversando, porque você sabia que a família ia descobrir porque a conta de telefone é cara. Não dava pra se criar tanto um personagem, porque você tá falando ali com a pessoa, então você presta muita atenção nos detalhes da voz, então geralmente quando a pessoa ela vai começar a criar uma coisa que ela não é, você vai sentir que ela tá inventando, porque talvez ela vai... Enfim, mas foi legal, e aí eu acho que o Bate-Papo UOL, acho que foi o grande, assim, o marco. Acho que ele ficou por muito tempo, porque
Porque aí dali era o seguinte, você pegava o telefone da pessoa e trocava também o MSN, que também era outro tipo de, tipo como se fosse o WhatsApp também. Só que aí sim já com um perfil e as pessoas, era basicamente a mesma coisa. Só que era por e-mail, em vez de você ter o número da pessoa, você tinha no computador o e-mail das pessoas. E aí as pessoas tinham, igual o WhatsApp, você colocava sua foto, seu nome e você tinha uma tela de conversa ali, que eu achava até um pouco mais interessante, porque no MSN, se você estivesse falando com uma pessoa e a pessoa saísse pra falar com ela, né, saiu e abriu outra conversa ali de uma outra pessoa. Igual no WhatsApp, você respondeu com sua mãe, aí você tá falando embaixo com seu pai. E ele continua vendo que você tá online. Então o MSN era a mesma coisa, você continuava vendo que a pessoa estava ali online. E aí o que acontecia? A pessoa às vezes demorava pra falar com você e você queria que a pessoa falasse com você. Tinha um botãozinho que você clicava que era chamar atenção. E aí, quando você clicava nesse botãozinho, a tela do computador da pessoa toda mexia. Não um computador físico, mas dentro da tela, tudo mexia e fazia um barulhão. Blá, 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 sabe? Uma música, assim, incômoda. Então, se a pessoa estivesse falando com outra pessoa, ela ia saber que alguém tá, né? Tipo, a pessoa que não é aquela pessoa que ela está falando, tá querendo falar com ela. Porque a tela dela tava dando ali, né? Um terremoto, praticamente. E, gente, olha, foi muito engraçado, foi muito legal essa fase, né? MSN, Orkut, o Bate-Papo UOL. Eu acho que tomara que eu tenha trazido um pouco de nostalgia aí das minhas amigas. As minhas amigas 30 mais, eu espero que vocês tenham lembrado dessa época. Se você foi dessa época, deixa aqui embaixo qual que era o nome que você usava. De repente a gente já conversou e não sabe, né? Eu lembro alguns nomes de algumas pessoas. Deixa aqui, me contem quais foram suas experiências mais loucas aí com o Bate-Papo UOL. Porque, olha, que vergonha, né, meus queridos? Mas, como eu gosto de dizer, vivemos, né? Eu sempre falo isso, independente do que eu fiz no meu passado, se eu fiz errado, se eu vivi de forma não legal, serviu pra alguma coisa, foi uma experiência, eu vivi. E eu espero que vocês também tenham isso dentro de vocês. Ah, não deu certo, você ainda não chegou lá. Não importa, você viveu, você tentou, você tá tentando. É isso. Ai, militei agora nesse final com essa mensagem linda e maravilhosa. Com essa baby look. Baby look é uma palavra do passado também, vocês lembram? É isso. Gente, se inscreve, avalia o podcast, avalia onde você tá, deixa comentário. Por onde você estiver vendo isso aí, pelo amor de Deus, interage. Faz alguma coisa. Beijo, até a próxima.